Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, hoje, quinta-feira santa, quinta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quinta-feira santa do lava-pés. E hoje, especialmente, nesta quinta-feira, iniciamos o nosso Tríduo Pascal, um período sagrado, meus irmãos e minhas irmãs, que culmina na Vigília Pascal. Então é quinta, a sexta e só termina no sábado. Na liturgia, a Igreja celebra a Páscoa de Jesus, começando com a Santa Ceia, que se institui hoje, a Quinta-feira Santa, Santa Ceia, onde ele transforma pão e vinho em seu corpo e sangue, perpetuando a sua presença entre nós. A Santa Ceia, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas uma missa, mas é um mandamento para nos lembrar dele. É um grande mandamento, é o mandamento do amor, para nos lembrarmos de Jesus. Assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos, a Eucaristia nos convida a imitar seu exemplo de serviço e amor. Comungamos não apenas, mas nos alimentamos do corpo de Cristo, que alimenta a nossa alma. Nossa alma, meus irmãos e minhas irmãs, é como o corpo, sente fome e sede, mas não fome e sede de comida ou de água, mas sede de quem realmente nos pode saciar, que é Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo nos sacia. Podemos ter vários bens materiais para auxiliar-nos durante toda essa vida, mas os bens não saciam. O que sacia é apenas Jesus Cristo. Seu exemplo de serviço e amor nos transforma, nos convicta, nos faz esse amor. Porque a Eucaristia nos convida, meus irmãos e irmãs, a imitar seu exemplo de amor, como Jesus Cristo fez na Santa Ceia, um exemplo de amor. Mas comungamos para saciar a nossa alma, como eu disse, e ficar e nos transfigurar espiritualmente para nos tornarmos semelhantes a Ele. O sacramento da confissão é essencial para que essa comunhão frutifique em nossas vidas. Porque, como no lema da Quaresma, oração, jejum e esmola. Para nós, e a oração, nesses daí, oração, jejum e esmola, para nos tornarmos cada vez mais a imagem de Cristo. E essa semana, a Semana Maior, que começou do domingo de Ramos, e vai até o domingo da Páscoa, somos chamados a imitar Jesus Cristo, a viver o que Ele passou, mas viver com amor, não com falta de zelo, não com falta de prática, mas viver sempre com amor. Ao celebrar a ceia pascal com seus 12 apóstolos, Jesus também demonstrou seu desejo. Preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Jesus demonstrou o seu desejo de instituir o sacerdócio, através do qual recebemos a Eucaristia e o perdão dos nossos pecados. Hoje, somos chamados a rezar pelos nossos sacerdotes, que trabalham nas comunidades, paróquias e quase paróquias, que são instrumentos da graça divina nessa terra. Porque Deus confiou a sacerdotes o merecimento de renovar o sacrifício de Jesus através da Santa Missa. Ele confiou isso aos sacerdotes. Então somos chamados a rezar por cada um deles, para que eles continuem firmes em sua missão de evangelizar com amor, com esperança e com a fraternidade. Após a Santa Missa, é tempo de entrar no profundo silêncio em nossos lares e corações, dedicando pelo menos 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus procura, meus irmãos e minhas irmãs, almas adoradoras, almas que adorem em espírito e em verdade. Em verdade, em espírito. Por que eu falo em espírito? Porque quando você vai no Santíssimo, Jesus está lá em espírito, dentro de um sacrário, esperando que você vá adorá-lo de todo o teu coração. Mas em verdade,
quer dizer o estado em que você está. Se você está feliz, triste, alegre, angustiante, ruim ou exorbitante no Espírito Santo. Isso é verdade, é o modo que você está. Se você está triste, é o seu sentimento de agora. Então, juntando tudo isso, dá para nós percebermos que a oração, quando nós oramos, a oração não é uma opção. A oração é uma necessidade. Então Jesus procura almas adoradoras que o amem, que o adorem em espírito e em verdade. Então, ao final da Santa Missa da Quinta-feira Santa, somos chamados a 1 hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Que este momento, meus irmãos e minhas irmãs, nos lembre da prisão de Jesus e que nos prepare para o grande dia, que é a Sexta-feira Santa, praticando o jejum de uma forma coerente e generosa. Praticar o jejum na Sexta-feira Santa é essencial. Sexta-feira Santa não é dia de se divertir, é dia de relembrar o que um Deus se formou em um homem para morrer por nós. A única forma de o Senhor nos atrair é se transformando em nós humanos. Então, quando ele foi na forma humana, se transfigurou, se deu-se por Maria, ele teve que diminuir sua onisciência, onipotência e onipresença. Ele teve que se diminuir. Porque não diminuindo, ele não conseguiria se tornar humano. Mas ele teve realmente que se diminuir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu convido para nós refletirmos a partir de agora. Se estamos vivendo a Santa Missa como um momento de profundo amor ou estamos distantes de coração? Estamos vivendo a missa com amor? Estamos celebrando a missa com amor? Ou estamos distantes da missa com coração? Ou estamos somente por obrigação ao vir na missa? Não devemos ir na missa com obrigação, mas sim com amor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, sempre, desde toda a história, é o amor que transforma vidas. Quando foi a última vez que permitimos que Jesus nos lavasse os pés através da confissão? Será que eu tenho fazido uma confissão justa? Uma confissão sincera? Esse tempo da Quaresma foi tempo disso, de se confessar, orar cada vez mais, jejuar mais. Será que tivemos isso? Será que fomos o sincero bastante a Jesus na nossa confissão? Será que não guardamos algum pecado por causa de vergonha de confessar ao Padre? A Eucaristia tem nos inspirado a ser mais como Jesus no gesto de lavar os pés? Porque quando nós tomamos a Eucaristia, devemos ir sinceros, oferecendo tudo pelaquela comunhão. Oferecendo a minha vida, minha família, parentes, amigos, conhecidos, inimigos, oferecendo tudo, o nosso trabalho, o nosso viver, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, as nossas articulações ao mexer. Eu tenho oferecido? Que possamos responder a essas perguntas com sinceridade e buscar crescer em nossa relação com Ele. Então, nessa Quinta-feira Santa, somos convidados a isso, a deixar que Jesus lave nossos pés, a participar da missa com cada vez mais devoção, porque lá está o sentido de toda a vida. Como disse São Padre Pio, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Jesus instituiu o sacerdócio, Jesus instituiu a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Então somos chamados a isso, a nos doar cada vez mais, a preparar o nosso coração para a Sexta-feira da Paixão, a verdadeira morte, o verdadeiro... Que nós nos relembremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador. E se admitirmos que Ele é nosso Senhor e Salvador, verdadeiramente seremos salvos para Ele e para com Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.